Bom dia para todos, eu sou Arthur Starling Bergamini Grijó, faço parte do CAP Colune, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa. Estou realizando esse vídeo para apresentar o meu projeto no CIA, que é o Simpósio de Integração Acadêmica da UFV, e o tema do meu projeto diz respeito à biologia computacional para o ensino de biologia molecular no ensino médio. A biologia computacional, também chamada de bioinformática, se encarrega da análise, armazenamento e interpretação de dados de moléculas biológicas como, majoritariamente, DNA e proteínas. Atualmente, a bioinformática possui diversas aplicabilidades, como, por exemplo, o desenvolvimento em tempo recorde de vacinas efetivas contra o vírus da Covid, durante a pandemia que se iniciou no ano de 2020 no Brasil. No Brasil e no mundo, a biologia computacional possui várias funcionalidades para o ensino de biologia molecular e genética. Nesse intuito, o presente projeto visa a montagem de uma sequência didática a ser seguida por estudantes do ensino médio para o aprendizado de biologia molecular e genética. Desse modo, devido à grande complexidade do tema, decidimos definir um eixo norteador, ou um eixo central, que foi a análise de genes de resistência a antibióticos em bactérias. A escolha desse tema central foi feita baseando-se num assunto que seria muito pertinente, presente e recorrente na realidade dos estudantes que participariam da aplicabilidade dessa sequência didática. Com isso, temos que a resistência antimicrobiana se adequa a todos esses requisitos, porque um dos maiores dilemas da nossa sociedade será enfrentar as novas cepas bacterianas que estão surgindo, pois elas estão originando superbactérias. Com isso, no futuro, inexistirão formas de tratamento eficazes para tratar essas superbactérias. E com isso eu vou apresentar algumas notícias que comprovam essa realidade. Nesse debate, realizamos um levantamento das superbactérias mais comuns de serem encontradas e, por meio do NCBI, que é o National Center for Biotechnology Information, a gente teve acesso aos genomas dessas superbactérias. Por o PIBIC ser um projeto de 1 ano e a gente trabalhar com uma menor base de banco de dados, a gente escolheu a bactéria Haemophilus influenzae para ser trabalhada, porque no banco de dados do NCBI, ela é a bactéria que tinha o menor número de genomas completos disponibilizado, totalizando 106 genomas. Então, eu vou simular para vocês como acessar esse número de genomas da bactéria escolhida pelo NCBI, que é uma espécie de biblioteca digital que cientistas do mundo inteiro depositam genomas sequenciados e mapeados. Você vai selecionar o critério Assembly e vai pesquisar pelo gênero e espécie da bactéria em questão. Pela plataforma, você consegue aqui no Assembly Level perceber que o número de genomas completos disponibilizados é 106. Com isso, eu vou utilizar um genoma deles como exemplo para realizar o download desses genomas. Para você baixar o genoma, você vai descer a página, vai clicar no link que te leva ao GBank dele e vai realizar essas seguintes opções aqui. Você vai selecionar apenas a parte do gene que é codificante, vai marcar as opções de display e vai gerar um arquivo no formato FASTA, porque os programas que vão procurar gene de resistência nesse genoma posteriormente, eles vão precisar do formato FASTA para procurar esses genes. Com isso, você vai conseguir criar o arquivo. E o arquivo ele vai te mostrar a sequência de bases de nucleotídeo de todo o genoma. A gente consegue observar também o número de caracteres total do genoma, que vão totalizar 26.377 caracteres ao total. É de fundamental importância ressaltar que o download do genoma completo pelo NCBI é um passo fundamental para os estudantes que farão parte da aplicação da sequência didática, porque por meio do download desses genomas, a gente pode fazer o upload dos genomas completos em softwares ou programas especializados em encontrar genes de resistência em genomas completos. E os programas que escolhemos para trabalhar no nosso projeto de iniciação foram o CARD e o ResFinder. Ambos os programas são especializados em encontrar genes de resistência e são gratuitos, o que vai oportunizar a aplicação dessa sequência didática para estudantes que têm acesso à internet e a computadores.
Eu vou demonstrar agora a análise dos resultados de um genoma específico, só para exemplificar. Mas durante a análise de todos os 100 genomas, a gente conseguiu encontrar a totalidade de 16 genes de resistência, sendo 8 advindos do ResFinder e 8 advindos do CARD. Com isso, a gente fez um cruzamento entre os dados e selecionou, dentre esses 16 genes, 3 genes que apareciam tanto no ResFinder quanto no CARD. Mostrando o resultado de apenas um genoma como exemplificação, o genoma de número de referência 121-105, no ResFinder, é possível encontrar que os genes de resistência encontrados nesse genoma foram o MSRD, o MEFA e o BLATEN-UB. Usando o mesmo genoma como exemplificação, mas dessa vez para o CARD, encontramos os genes de resistência LPSA, o BLATEN-UB e a Haemophilus influenzae PBP3. Com isso, a gente pode observar que por meio do software CARD, a gente também encontra informações adicionais sobre esses genes de resistência, como a quais classes de drogas de antibióticos eles oferecem resistência e quais mecanismos de resistência eles utilizam para obter esse tipo de resistência. Após o cruzamento dos dados entre o CARD e o ResFinder, decidimos selecionar 3 genes de resistência para serem utilizados na sequência didática. O primeiro gene de resistência selecionado foi o BLATEN-UB, pelo fato dele estar presente em todos os genomas que apresentavam algum tipo de resistência antimicrobiana. O segundo gene selecionado foi o TET-B, que confere resistência às tetaciclinas por meio da inibição da bomba de efluxo do antibiótico. O terceiro gene selecionado foi o alfa-3 LA, que confere resistência aos antibióticos aminoglicosídeos. Dessa forma, a gente conseguiu chegar a uma importante conclusão do nosso trabalho, que mesmo sendo os 3 genes de resistência, eles podem conferir resistência a diferentes classes de antibióticos e por mecanismos distintos. Utilizando-se do CARD e do ResFinder, conseguimos também realizar o download desse gene de resistência e encontrar a sequência de base de nucleotídeos correspondente a cada um deles. Após realizar o download de cada gene de resistência e da sequência de bases de nucleotídeos correspondentes a cada um, podemos realizar no NCBI o BLAST, que é basicamente você pegar a sequência desses genes e jogar no banco de dados do NCBI para ver se outros gêneros de bactérias ou até mesmo outras espécies de bactérias também apresentavam esses genes de resistência que foram encontradas na bactéria escolhida, do gênero e espécie Haemophilus influenzae. Com isso, a gente poderia realizar uma árvore filogenética com esses resultados e perceber se poderia ser realizado algum tipo de inferência filogenética. Realizamos por meio do software Mega 2 árvores filogenéticas, uma de acordo com o 16S do RNA ribossômico, que é a árvore A, e outra com o gene de resistência, que é a árvore B. Os resultados da inferência filogenética apontam que os genes se agruparam formando 3 quadros, que foram bem sustentados pela análise de confiança. No entanto, podemos observar que o gene alfa-3 LA formou um clado isolado. Desse modo, podemos supor que pode haver diferença entre as sequências desses genes em relação às das outras espécies. Além do mais, quando comparado a árvore dos genes de resistência com a filogenia, usando a subunidade 16S do RNA, observemos que não ocorreram padrões evolutivos semelhantes aos encontrados na árvore de 16S, o que sugere que a aquisição desses genes pode ser devido a uma transferência horizontal dos genes, HGT, e que essa aquisição provavelmente é recente. Dados epidemiológicos hospitalares relatam que é comum a transferência horizontal de genes de resistência em ambientes hospitalares. Plasmídeos, bacteriófagos e DNA extracelular são os 3 tipos principais de impulsionadores do HGT por meio dos processos de conjugação, transdução e transformação natural. É importante relembrar que ambas as árvores filogenéticas foram utilizadas pelo modelo evolutivo General Time Reversible e Milde Bootstrap. A sequência didática foi aplicada num projeto piloto com 6 estudantes voluntários do CAP-Colune e, como conclusão final, tem-se que o tema escolhido foi feliz no que tange à multidisciplinaridade e permitiu a aplicação dos conhecimentos por meio da utilização das ferramentas da bioinformática, bem como nos estudos de evidências da evolução, dado que a comparação dos genes revelou a possibilidade de ocorrência de transferência de genes de resistência a antibióticos entre as bactérias analisadas.